E o Sleeping Giants tem ampliado a sua perseguição a veículos e jornalistas conservadores. No ar desde maio e inspirado na versão norte-americana que leva o mesmo nome, o Sleeping Giants surgiu no Brasil com a falsa promessa de lutar contra a disseminação de fake news e o financiamento do discurso de ódio. Na prática, o projeto tem promovido levantes contra o pensamento conservador. Foram perseguidos nomes como o professor Olavo de Carvalho e o Jornal da Cidade Online. Contra os anúncios que até hoje são exibidos no artigo em que Hélio Schwartzman registra a sua torcida pela morte do presidente Jair Bolsonaro, o movimento não se manifestou. Parece que o ódio do bem é apoiado pela página. E um outro ponto que chama atenção em relação ao Sleeping Giants Brasil é que, tecnicamente, trata-se de projeto que vai contra a Constituição Federal. A Carta Magna garante, em seu artigo 5º, parágrafo 4, que é livre a manifestação do pensamento, mas sendo vedado o anonimato. Com meses no ar e histórico de ações que miram somente agentes contrários ao pensamento progressista, o nome ou os nomes dos administradores do perfil seguem sob sigilo. O público e as marcas que estão aderindo à pressão contra conservadores não sabem, em suma, com quem estão interagindo e obedecendo sem contestações. Augusto. E aí a pressão vem da direita, né? A pressão vem do governo Bolsonaro. Eu tenho um profundo desprezo para... Ultimamente eu tenho repetido muito essa expressão aí, mas infelizmente é a que mais se aplica ao comportamento de jornalistas brasileiros. Eu tenho um profundo desprezo por jornalistas que se dizem democratas, e a democracia pressupõe a diversidade de opiniões e a livre expressão do pensamento, que calam a boca diante disso. Aliás, se não calam a boca, aderem. Você tem as mal amadas, né, que fazem isso aí com a mesma energia, digamos assim, com que faziam as viúvas lá do Lacerda, no tempo que o Lacerda, foi uma grande figura, foi um brasileiro subestimado, tempo que o Lacerda representava essas pessoas que são, repito, as que acordam, não gostam do que vem no espelho e saem por aí querendo a cabeça de alguém, etc. Não vejo isso da parte da direita. Agora está na hora de reagir a essas pessoas. Quem eles pensam que são? Eles vão impor a censura? Eles determinam o que se pode ler e o que não pode? O que eles acham? Em que eles amparam o suposto poder? O que falta é uma reação. O que falta é quem defende, o que falta é o movimento dos que são realmente democratas. Eu sempre fui um democrata radical. Eu nunca admiti que uma pessoa não pudesse expressar o seu pensamento, mesmo que fosse contra mim. Nenhum problema. Eu pratico o convívio dos contrários com a mesma naturalidade com que eu aceito o convívio com um torcedor de outro time. Não tem problema. Podem divergir à vontade. Eu dirigi todas as publicações importantes. Eu jamais demiti alguém pelo crime de pensamento. Trabalharam comigo vários jornalistas que são militantes do PT. Estão todos desafiados a apontar um único gesto meu no sentido de coibir a manifestação do pensamento. Apontem um nome de jornalista que eu demiti por motivos políticos. Demiti vários por incompetência. O critério a meritocracia sempre me orientou. Agora, essas pessoas estão querendo o emprego dos outros, estão querendo que sejam demitidos porque escrevem o que eles não gostam de ler, pois não leiam. Quem age dessa maneira condescendente com a censura é censor também. Onde é que estão os democratas para defender a liberdade de pensamento? Eles defendem... Quando é aquela história resumida na grande frase do Milor, mais uma, né? Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Essa frase orienta a cabeça desses débeis mentais que apoiam o cancelamento da liberdade de expressão.
Pois aqui não vão cancelar. Aqui não vão cancelar. De jeito nenhum. Eu quero ver se eles tentam um negócio desse. Isso aí é por causa do silêncio dos que consentem, da turma que torce pelo partido único e finge que apoia a democracia. São pessoas que vibram com um regime autocrático ou autoritário ou ditatorial. Nenhum deles acha que Cuba está errado e em Cuba não existe jornal independente. E os poucos jornalistas independentes trabalham sob o medo. Então, eu acuso todos os jornalistas que silenciam de cúmplices da censura. Porque esse movimento feito por idiotas não conseguiria nada se os realmente democratas reagissem. Está na hora de a gente reagir. Fiuza. O linchamento, quando você parte para o linchamento, você não está defendendo mais causa alguma. Uma ação linchadora, ela já não tem mais nenhum aspecto de humanismo. Não existe humanismo linchador, né? E essas ações, elas são ações obscurantistas, porque elas se propõem a criar uma rede de coação. A verdade é essa. Isso é digamos, uma novidade do meio digital, e eu sou fã do meio digital e das redes sociais. Elas são uma revolução democrática, na minha opinião, mas tem lá seus efeitos colaterais. E um deles é esse, é você fazer uma arregimentação quantitativa, súbita, muito rápida, e criar um grito de linchamento, né? E um carimbo de estigmatização. Então, na minha opinião, é formação de redes de coação e de chantagem para levar marcas, por exemplo, ao constrangimento total, né? E eu acho que a situação, tecnicamente, do jeito que o fenômeno acontece, está muito mal parada. E aí, convergindo com o que o Augusto traz, o ambiente em que isso acontece tem que rejeitar esse tipo de ação, porque é ação obscurantista, né? Dentro da democracia você repudia, você despreza, você processa. Agora, você criar garrotes para impedir gente de trabalhar, para impedir veículo de funcionar, isso é fascismo. Isso é fascismo. E isso só é possível porque ainda assusta determinadas marcas. Eu estou aqui de boa fé acreditando que os departamentos de marketing não estão aliados a essa ação obscurantista para se fantasiar de progressistas. Esse é outro veneno dessa história. Conservador, progressista. Eu canso de dizer, isso aí é confusão. Quer falar de quê? Liberdade, honestidade, espírito público, inteligência, lealdade, sexo, cinema, economia. Qual é o problema? Eles estão escondidos nesse negócio. Nós somos os revolucionários, somos os guerreiros progressistas. E se você vai explicar que o progressista não é legal, é reacionário, vai dar 3 voltas ao mundo e não vai chegar lá. Então a gente tem que chamar as coisas pelos seus nomes, sair desses conceitos, desses rótulos que não servem para nada, servem para quem vive deles. Então o que eu percebo é que existe, de fato, dessas ações, tipo Sleeping Giants, uma diretriz de justiçamento. Por que isso é obscurantista? Porque isso é uma tentativa de fazer na marra um juízo definitivo sobre alguém, sobre as chances que essa pessoa tem de se relacionar em sociedade, né? Então você pula etapas disso que eu falei do crivo, né? Do crivo, do repúdio, se for o caso, do processo, diversas etapas possíveis dentro da democracia. Você trata uma pessoa como se ela fosse um ser radioativo, uma pessoa, um veículo, ou o que seja, e você procura fazer o justiçamento, né? Você procura levar
esta pessoa a não ter a possibilidade de um julgamento democrático. Você parte para a eliminação, o banimento, você parte para trucidar alguém ou algum veículo ou algum ente. Isso não é democrático, isso não é positivo, e é muito importante que aqueles que estão assustados com esse tipo de gritaria, isso é uma gritaria, parem um pouquinho para pensar, né? Percebam se eles, no caso as marcas, por exemplo, né, que estão sendo coagidas, volto a dizer, se elas não estão, ao tomar esse tipo de decisão, de levantar anúncio por conta desse tipo de convite obscurantista, se elas não estão, para um público cada vez maior, passando a se associar a uma prática linchadora. Oceana. Muito triste tudo isso, né? Acho que o Augusto e o Fiuza colocaram as palavras aí de uma maneira muito contundente, como elas têm que ser colocadas, até porque isso não é democracia, né, Vitor? A democracia, ela preza aí por vozes dissidentes, antagonistas, e a gente vê que isso é um movimento que não acontece só no Brasil, não. Aqui também esse movimento está acontecendo com um próprio braço aí desse movimento covarde aí, o Sleeping Giants. Aqui também tem esse movimento e que é abraçado por grandes corporações, grandes canais de TV. Eu comentei ontem rapidamente aqui que a própria CNN americana colocou uma lista de senadores no ar, uma lista de senadores republicanos que ainda não tinham dado os parabéns ao possível eleito Joe Biden, e que era para as pessoas inundarem ali os escritórios de telefonemas e e-mails. Os próprios democratas também aqui, Vitor, eles começaram a colocar uma lista de pessoas que trabalharam com Donald Trump para que essas pessoas não consigam mais nenhum emprego no setor público aqui nos Estados Unidos. Simplesmente porque não deram os parabéns aí a Joe Biden ou porque discordam das políticas e da plataforma desses democratas, dessa ala mais radical. E teve um caso mais grave ainda, Vitor, aqui, que foi o do Lincoln Project, que colocou dados de pessoas, de advogados que trabalham para Donald Trump, republicanos que já trabalharam para Donald Trump em algum momento desses últimos 4 anos, e colocaram dados como endereço, telefone, e as pessoas foram ameaçadas. As pessoas foram não apenas ameaçadas pelas plataformas digitais, mas com os endereços na internet, as pessoas começaram a receber fisicamente manifestantes em frente às suas casas. É um movimento muito preocupante, Vitor, porque algumas pessoas, infelizmente, entram nessa espiral de silêncio, que é o que esse movimento quer, né? Que a gente entre numa espiral de silêncio, e a gente não pode deixar se abater por isso. A gente tem que começar a quebrar essa espiral de silêncio. E ontem aqui nos Estados Unidos comemorou-se o Dia dos Veteranos, né? Um feriado muito famoso aqui nos Estados Unidos, e aí a gente viu nas redes sociais homens e mulheres, né, durante tantas guerras aí pelo mundo, defendendo a liberdade de uma maneira extrema, e às vezes até com a vida, né? Às vezes rapazes, né? Imagens de rapazes de 19, 20 anos desembarcando nas praias da Normandia. E hoje a gente vê esse tipo de gente, essa geração covarde que não aguenta ouvir de um opositor ou de um inimigo, uma voz dissidente, uma voz antagonista, e ver as imagens que nós vimos ontem aqui nos Estados Unidos dá vergonha de uma geração mimada, fútil, tola e covarde, como devem ser as pessoas por trás desse perfil Sleeping Giants. Zé Maria. É verdade. Nós temos que ficar atentos, porque há uma guerra de informação em andamento, e o que eles querem é isso mesmo, Ana. Eles querem calar, eles querem dizer, olha, você não precisa ficar atento, não precisa prestar atenção. Nós prestamos atenção por vocês e daremos o caminho. Só que os caminhos que eles apontam é diferente. Não é o único grupo, existem vários grupos que tentam
mostrar ali caminhos que são caminhos errados como se fossem corretos. Eu não gosto desta ideia de cancelar, não gosto desta ideia de apontar grupos como se fossem detratores de personalidade, enquanto que, na verdade, são pessoas que falam a verdade, são pessoas que falam a realidade e que agem. É importante que todos nós fiquemos muito atentos a isso. Você falou aí do Dia dos Veteranos. Eu sei que nos Estados Unidos há uma cultura de guerra. A história dos Estados Unidos se confunde com a história de guerras. Hoje o país está em guerra, sempre em guerra. Os monumentos existentes nos Estados Unidos são todos relativos à guerra, né, na sua maioria, e é natural. Essas pessoas, esses veteranos, arriscaram a vida pela liberdade, e muitos perderam a vida lutando exatamente pela liberdade. Daí a importância que esse bem se tornou na humanidade, e nós temos que valorizar esse trabalho, inclusive dos veteranos que arriscaram, que perderam as vidas, para manter essa chama da liberdade acesa. Hoje, o grande conceito é a internet. Eu costumo muito aqui comparar a guerra real com a disputa de espaço na internet, porque é quase a mesma coisa. Um complementa o outro. Não haverá mais aquela história da guerra, eu atiro de lá, eu atiro de cá. O que há é um domínio da alma, o domínio do pensamento. E isso pode acontecer através de grupos assim. Eu acho que essas pessoas que acham que dominam o pensamento e o subconsciente dos outros, elas estão erradas e serão facilmente descartadas pela população. Hoje, esse advento do mundo novo da comunicação não permite mais nenhum tipo de censura e nenhum tipo de cancelamento automático. Todo mundo aprendeu a pensar e a digerir o que é um lado e o que é o outro, né?